Olá, bom dia a todos, bom dia em casa. Olá família, bom dia igreja. Estou super empolgado hoje. Não dormi muito bem ontem à noite, mas eu estava a pensar em escrituras e assuntos da Bíblia, de Neemias, das nossas vidas, dos tempos de hoje, no futuro, no passado, coisas... Vocês sabem como é de vez em quando nós não paramos de pensar. Eu acordei empolgado sobre isto, a pensar numa coisa principal. E cantamos palavras acerca disto hoje. O nosso foco hoje não é um estudo de um livro da Bíblia do Antigo Testamento, de Neemias. É, mas não é. Sempre quando estudamos ou abrimos as nossas Bíblias, temos de manter em primeiro lugar qual é o mais importante, a coisa mais importante em cima de tudo. É o Evangelho de Jesus Cristo. E ele é o ponto, o foco de toda a história, o foco das nossas vidas, não é? Tudo que nós estudamos é para entender mais, para escavar com mais profundidade a verdade sobre Jesus Cristo. O foco de toda a história, o ponto mais importante de toda a história, aconteceu 2000 anos atrás numa colina pequena no meio fora de Jerusalém, Calvário, quando Jesus entregou a própria vida para nós, ok? E cantamos as palavras, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Porquê? Para dar-me vida. Para que eu possa viver a vida abundante e eu possa viver em liberdade. Não estou a falar de liberdade de política ou liberdade em termos de qualquer outra coisa. Liberdade espiritual. Para fugir do castigo da morte que estava em cima de mim e estava em cima de cada um de nós. Aconteceu 2000 anos atrás. Por isso, se estudamos qualquer livro, qualquer assunto, qualquer tema da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, sem reconhecer o facto que o Evangelho é o centro de tudo, existe uma boa nova. Estamos a perder o nosso tempo a fazer um estudo seco de teologia. E há muitas universidades e escolas da Bíblia a estudar de uma forma seca coisas super interessantes, sem reconhecer que realmente é tudo sobre Ele. E eu estava a pensar, e vamos cantar uma música no fim, quem é este Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Se Ele estava aqui hoje conosco, visível, presente, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? Duas coisas, vamos cair nas caras, no chão, em adoração e temor, ou vamos fugir ou cair com medo, não é? E um dia vai acontecer, Ele vai voltar, e todo o planeta vão reconhecer realmente quem Ele é. Não é uma figura de história de religião, mas alguém que existe, que Ele vive, ok? Ele conquistou a morte 2000 anos atrás, e agora nós vivemos em liberdade, por causa disto. Isto é o foco mais importante de toda a história. Por isso, quando olhamos para Neemias, temos de manter sempre isto em mente. É um padrão para nós, para sempre apontar pelo Jesus, ok? A única tentativa na primeira temporada da história de Deus com o povo da terra, a única tentativa de restabelecer uma maneira para o homem ser salvo, sem sucesso, através do sacrifício dos animais, sangue derramado no templo, ok? Reconstruir um templo e um muro para restabelecer a maneira de seguir Deus, ok? Que Deus estabeleceu no início. Porquê? Para mostrar que nós somos incapazes. Nós falamos sobre tudo isto. Eu sou incapaz de dirigir a minha vida de uma maneira certa para ser aceitável nos olhos de Deus, porque nós somos todos pecadores. E eu espero vamos orar? Posso orar? Senhor, eu peço que Tu podes tornar a Tua palavra hoje uma palavra viva, Senhor, para tocar os corações das pessoas aqui e pessoas em casa. E realmente, Senhor, se conseguimos atingir uma pessoa só com esta verdade, chega, Senhor. Chega, Senhor. Por isso pedimos a Tua intervenção, o Teu toque. Tu podes falar diretamente através do Teu Espírito Santo a cada pessoa que está presente comigo neste momento, ou que vão ver o vídeo depois, Senhor. Não importa, Senhor, quando, mas o que é
importante é que tu falas conosco, Senhor. E estamos abertos para receber o que tu tens a dizer para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. No livro de Neemias há símbolos de tudo, há muitas coisas simbólicas, não é? E nós falamos sobre tudo isto, exemplos. O templo, ok? Eles reconstruíram o templo no meio da cidade. Nós não temos um templo aqui, nós não temos necessidade de sacrifício, nós não temos altares, porque altar é coisa passada, ok? Quando entramos, pensamos numa igreja, numa forma tradicional, existe um altar. Até recentemente usamos palavras a dizer, vamos chamar as pessoas ao altar. O altar não existe, porque Jesus foi o último sacrifício para todos os tempos. Ele estabeleceu o templo de Deus dentro de nós, não é? Isto é o segredo de tudo, que Ele quer viver conosco. Não é uma coisa externa, onde dizemos, vamos ir à igreja porque Deus está lá. Isto é mentira, é a linguagem do Antigo Testamento. Ele não está lá, Ele está cá. Se aceitamos Jesus e abrimos a porta dos nossos corações para deixar Deus a entrar e viver conosco. Incrível, não é? Templo. E falamos sobre muros, ok? Vamos construir um muro. Eles construíram um muro para estabelecer proteção à volta da cidade, para dividir entre o paganismo fora e a religião certa dentro, ok? Por isso, estabeleceram uma divisão para proteger o templo, mas também para expulsar e manter uma distância entre eles e o mundo pagão, não é? Nós temos de construir um muro, como o Cláudio falou semana passada, da santidade nas nossas vidas, uma separação entre a santidade com Cristo em nós e o mundo do pecado. É uma coisa espiritual. Tudo que temos no Novo Testamento é espiritual. Sim, tem consequências práticas em termos de como nós vivemos, não é? Sem dúvida. Mas estamos a falar sobre coisas espirituais. O muro é espiritual. Nós não temos tijolos aqui fora para construir um muro. Temos de construir aqui nos nossos corações, não é? Construir um muro. Jesus falou sobre esta pedra, em Mateus 16, pedra de reconhecer quem Ele é, de ter revelação de quem Jesus é. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Fantástico, não é? Ele está em processo de construir a igreja dele. Ele está a construir um muro, uma igreja, um edifício forte, grande, que vai permanecer para toda a eternidade. O ponto mais alto da construção é sempre Cristo. Cláudio falou sobre isto semana passada. E esta separação é essencial entre pecado e santidade nas nossas vidas. Mas é impossível construir este muro sozinho. Sim, temos grande responsabilidade e um papel enorme. Mas o plano de Deus é que nós construímos lado a lado, como aconteceu em Neemias. Okay? Um crente completamente sozinho é muito complicado. Porque o plano de Jesus para toda a igreja é que nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos. União e amor entre nós é o sinal de quem nós somos. É verdade. Sem união, sem ter relacionamento uns com os outros, como é possível mostrar realmente o que é a igreja de Jesus Cristo? Ele estabeleceu a igreja. Era a ideia dele. Não é a minha ideia. Vamos juntar pessoal num armazém para adorar o Senhor. Era a ideia dele. Nós estamos simplesmente a seguir a ideia de Cristo, não é? O plano de Deus para nós. Pronto. O muro, obviamente, é muito importante. O foco de Neemias é construir um muro com oposição, reconstruir o que estava quebrada, que estava partida. Okay? E eles conseguiram reconstruir o muro. E é importante entender um bocadinho atrás disto, que nos tempos antigos, qualquer cidade sem um muro era uma cidade sem valor nenhum. Porque era impossível guardar coisas do valor dentro desta cidade. Eram sempre inimigos à volta, exércitos e pessoas, sabes, das outras tribos e nações prontos para roubar tudo.
Por isso, qualquer cidade com qualquer valor era uma cidade com um muro à volta. E realmente nós não temos de viajar muito longe para ver isto em Portugal. Guimarães, a cidade, a vila antiga de Guimarães está rodeada por um muro muito alto. Óbidos, Valença de Minho, Almeida, Bragança, são todas cidades dentro do muro. Até o muro, parte do muro antigo do Porto ainda existe. Porto cresceu fora do muro, não é? E não era necessário depois de algum tempo de viver assim. Mas na altura era fundamental construir um muro para proteger as pessoas. Pessoas a viver numa aldeia, numa cidade sem muro, viveram em medo, em grande perigo, com uma insegurança enorme, não é? Por isso, em Neemias, nós pensamos, pronto, eles reconstruíram com Ezra o templo. Não era suficiente? Não, absolutamente não. Porque o templo de Salomão era um templo cheio de riqueza. Coisas com valor inestimável que eles roubaram quando eles atacaram e destruíram Jerusalém. Por isso, ele restabeleceu e reconstruiu o templo, Ezra, ok? Mas era impossível guardar coisas lá dentro do valor. Então, em termos de tudo que era necessário para fazer o sacrifício e mostrar dentro do templo a glória de Deus na forma física. Por isso, era fundamental, necessário reconstruir o muro, porque o templo sem um muro é um lugar muito inseguro. Por isso, se nós temos Jesus a viver dentro de nós, temos de também viver dentro do muro. Muro de proteção do Espírito Santo, em primeiro lugar. Da igreja. Da amizade e amor que existe entre nós. Estão todos pedras do muro, essenciais para viver a vida cristã. Não é? Nós temos de estabelecer um muro de santidade. Se nós aceitamos Jesus e supostamente temos o templo de Jesus a viver dentro de nós e vivemos com os pagãos, não tem valor nenhum. Nós não podemos guardar coisas de valor dentro do templo que existe dentro de nós, porque o inimigo vai constantemente roubar. Se nós não temos este muro de proteção à volta de nós. É verdade? Se estamos abertos a tudo que vem do mundo, toda a doutrina falsa, todas as ideias estúpidas da nova era, qualquer outra religião, e é muito comum juntar ideias. Adoro as ideias do Buda, sabes? Há tanta sabedoria ali. Eu vou acrescentar isto ao meu cristianismo. Não pode ser. É Jesus mais nada e Jesus menos nada. No momento que nós começamos a acrescentar ideias do mundo, estamos em grande perigo. Porque nós temos o templo de Deus vivo dentro de nós. Ele pagou um alto preço para estabelecer o templo dele dentro de nós. Por isso, nós temos de evitar qualquer poluição do mundo. A maneira em que nós optamos para viver. O que entra aqui, através dos ouvidos, dos olhos, da televisão, no internet. As decisões da vida nós tomamos para viver. Vivemos em imoralidade. Não é? Não pode ser. Temos de construir o muro. Por isso, é fundamental, não é? Paulo falou com Cristo, Paulo falou com Timóteo, em 2 Timóteo 4, 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina saudável. Ok? Por isso, quando estudamos Neemias, estamos sempre a tentar estabelecer uma base de teologia saudável em que nós, em termos de fundação, em que nós podemos construir o que está a acontecer aqui. Ok? Se temos ideias estúpidas em termos das fundações das nossas vidas, o que é que vamos construir sobre esta fundação? Casa de palha. Não é? Pois virá o tempo, e pense bem em termos do mundo hoje em dia, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ok? O que é que está a mandar as nossas decisões? Os nossos próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade.
voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu mistério. É uma exortação para um jovem crente, um líder, para viver da maneira certa. Ok? Mas o Paulo está a descrever o tempo em que pessoas não vão ouvir. Acho que estava sempre assim. Mas hoje em dia, realmente, há tanto lixo. Eu estou parte de um grupo dos amigos de escola. Ok? É o grupo dos camaradas, não é? De 1976. Pois, estou muito velho, ok? E temos um grupo bastante grande e falamos quase todos os dias. A maior parte é lixo, é brincadeira, é coisas estúpidas. Às vezes eu só consigo rir com coisas engraçadas. Às vezes há coisas horríveis, ok? Estamos a falar sobre um grupo de pessoas, a maior parte não crentes. Mas o lixo que está a aparecer lá em termos de ideias e doutrinas e estupidez, sabes, sobre nova era e coisas assim. Eu penso, estou a falar sobre um grupo de pessoas inteligentes, professores, e um é professor muito alto na universidade, conhecido pelo mundo inteiro. Mas o que eles estão a compartilhar, realmente, pessoas não têm a mínima ideia. Por isso nós temos de guardar contra tudo isto, e guardar os nossos corações, e guardar a nossa igreja, guardar o reino de Deus contra o... Isto é nada mais, nada menos de um ataque do inimigo. Por isso, nós temos de manter o muro, não é? Lado a lado, em união, aprender juntos, trabalhar juntos para chegar lá. Paulo falou sobre o que é importante, é lutar o bom combate, combater o bom combate. Isto é uma luta, amigos. Isto é uma guerra. Temos de combater o bom combate contra tudo isto. Que o inimigo está fora da parede, pronto sempre para atacar. Pronto. Isto é bem visível no livro de Neemias, não é? Temos de defender o que nós acreditamos pessoalmente e guardar contra tudo isto. Por isso, muro. Temos de construir um muro de santidade, um muro nas nossas vidas e na nossa igreja e no reino de Deus. Mas há mais. Quando olhamos para Neemias, sim, eles construíram um muro. Mas qual era a outra parte do muro que eles construíram? As portas. Ok? Quando olhamos para Óbidos, Valença de Minho, Almeida, Bragança, qualquer castelo, qualquer muro à volta da cidade tem pontos de entrada, portas enormes. Quando eu penso na entrada da Valença, é necessário atravessar uma ponte com muita água à volta, depois dentro do muro uma porta grande com defesas em cima, porque era o ponto mais fraco da porta, não era? Do muro. Era a ponte de entrada e saída, ok? A porta principal do muro é um ponto fraco. Temos de guardar mais os pontos fracos do muro atual, que o inimigo vai tentar entrar ou atacar ou destruir a cidade através da porta, não é? Por isso, tem grande simbolismo na Bíblia. Eu comecei a ver um estudo incrível sobre portas, as portas antigas de Jerusalém. E cada um tem um sentido. A porta de lixo, ok? A porta de fezes dos animais, onde eles queimaram fora da cidade o lixo da cidade. Nós temos de queimar fora da cidade e temos de deitar fora o lixo que está na nossa vida. Ok, não vou continuar, estou tão empolgado sobre isto. Mas cada um tem significância importante nas nossas vidas. Mas quando abrimos capítulo 3, o capítulo em Neemias sobre reconstruir o muro, todo o capítulo 3, começa e termina na primeira parte do versículo 1 e a última parte versículo 32. Vamos ler. Neemias 3, 1a. O sumo sacerdote, quem começou com a obra de construir? O líder principal. O sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100. Ok? Primeira coisa, a porta das ovelhas. Ok. Versículo 32.
E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Era a última coisa que eles construíram, até a porta das ovelhas. Tudo começou e terminou ali, na porta das ovelhas. Isto é significante porquê? Era a porta mais perto do templo, era a porta do acesso para todos os animais, ovelhas e cabritos, destinados ao sacrifício no altar do templo. Eles entraram pela porta das ovelhas. Por isso o nome. A porta mais importante para a vida religiosa dos judeus era a ponta de entrada das ovelhas, destinados ao matador, ao sacerdote para sacrificar. Ok? Para pagar o preço, dia após dia, após dia, após dia, o preço do pecado. Por isso, muito engraçado, muito interessante, não é nada engraçado, muito interessante. Era um caminho para as ovelhas com um sentido só. Eles nunca saíram da porta das ovelhas. Entraram para a morte e mais nada. Interessante, não é? Para nós, é simbólico porque começa e termina com a nossa porta das ovelhas, Jesus Cristo. Ok? Ele é o Cordeiro de Deus que pagou o preço através do sacrifício do próprio corpo e sangue para o pecado do mundo. Ok? João 1:29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, ponto de exclamação, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso sacrifício. O sacrifício de Deus, uma vez para todo o tempo. Ok? Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Ele é também a porta. Ok? Se nós queremos entrar no muro espiritual para entrar o reino de Deus para todo o tempo, há um ponto de acesso só. É a porta das ovelhas. Não há outra maneira. Ok? Não há outra maneira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho de Jesus passa pela porta das ovelhas. Ok? Jesus é a nova porta das ovelhas. João 10, 7-10. Podem ler o capítulo inteiro, mas eu vou só ler esta parte. Então, Jesus afirmou de novo. Afirmou. Digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Há qualquer dúvida? Não. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Por isso, cuidado com qualquer outra figura de religião, ou qualquer outra, entre aspas, Messias, que está a dizer, eu estou outra maneira para chegar a Deus. Ou qualquer outro, cuidado, santo, ou ídolo, ou outra pessoa que existe na face da terra, que está a dizer, queres chegar ao Deus? Eu também. Podes chegar lá através de mim. Isto é mentira. Quando levantamos qualquer outra pessoa em oração para chegar ao Deus, é falso. Falso. É um ídolo. É uma coisa do inimigo para enganar-nos. Ok? Eu sou a porta, mais uma vez. Quem entrar por mim será salvo. Este é o evangelho todo, numa frase só. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ponto final. Se temos qualquer outra pergunta ou dúvida, está lá. Entrará, isto é muito interessante, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ok? As ovelhas que entraram pela porta das ovelhas no tempo de Neemias nunca sairão para a vida. Eles entraram para a morte. Em Jesus, nós também somos ovelhas de Deus, parte do rebanho dele, não é? Se seguimos Cristo, a Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor e nós somos as ovelhas do teu rebanho, não é? Por isso, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Amém? Aleluia?
Isto é uma boa notícia, não é? Estou a falar com vocês, realmente, todos entendem isto. Espera, preciso de água. Amém? Isto não é uma coisa nova. Mas talvez há pessoas em casa, ou pessoas que estão a ouvir isto, que estão a ouvir. E nós precisamos de ouvir, precisamos de pregar o Evangelho. Isto é basicamente o fundamento do Evangelho em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra porta de entrada. Mas espera, há mais. Se queres entrar, ou estás a tentar entrar pela qualquer outra pessoa ou maneira, a Bíblia diz que tu és um ladrão. Que estás a tentar roubar coisas de Deus que não pertençam a ti. Tu és simplesmente um ladrão. Não é? Não tens direito. Sem entrar pela porta das ovelhas. Jesus Cristo, tu és um ladrão. Estás a tentar roubar a verdade de Deus que pertence só às ovelhas dele. Por isso não há outra maneira de entrar. Através de Cristo, entramos no reino de Deus. E entramos dentro do muro e apanhamos a proteção do muro do reino de Deus, do Espírito Santo, nas nossas vidas. E podemos viver em segurança total. Seguros. Fantástico, não é? Um muro de salvação e um muro de santidade e um muro de proteção. Mas uma coisa interessante, ele disse que nós entramos e saímos. Porquê? Nós não ficamos isolados e escondidos dentro do muro do reino. Não é? Que o propósito de Deus para nós é que nós saímos para mostrar ao mundo quem Ele é. E quando pensamos, pronto, é perigoso. E eu ouvi esta doutrina uma vez, que a igreja é um lugar para esconder. Ok? Temos proteção de Deus só aqui dentro deste prédio. Que é mentira, é contra a palavra. Não é. Se acreditamos nisso, estamos em grande perigo de ficar irrelevantes e isolados. E pensamos na forma do Antigo Testamento, que aqui dentro da parede do prédio temos segurança. Mas fora deste prédio, o inimigo está lá à nossa espera. Sim, o inimigo está lá, mas o inimigo está em todos os lados. Não é? Por isso, o propósito de Deus é que nós andamos e vivemos com um muro de proteção aqui dentro do nosso coração. É uma coisa espiritual, amigos. Não é um muro atual. Por isso, nós saímos e andamos em todos os lados com segurança, com proteção de Deus, com o muro do Espírito Santo à volta dos nossos corações e à volta das nossas mentes. Porque nós temos um propósito lá fora. E ali encontramos pastagem. Não é? Qual é o nosso alimento além da palavra de Deus e além da presença de Deus? O nosso alimento é ver pessoas aceitar Jesus Cristo. É o que nós podemos entrar. A única coisa, em termos de fruto, que nós podemos ir para a eternidade. Pessoas salvas através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através da maneira em que nós mostramos Cristo ao mundo. Por isso, ele disse que nós temos de viver vidas de tal maneira puras perante os pagãos, porque eles vão reconhecer o nosso Pai e prestar louvor ao nosso Pai que está nos céus. Lá fora, entre os pagãos, no tempo de Neemias, eles entraram para fugir do paganismo lá fora, mas não funcionou, porque eles voltaram para a vida fora, voltaram para viver entre os pagãos, voltaram para casar com eles e adotar os costumes e cultura do paganismo. Nós temos o mesmo perigo de absorver o lixo que está fora. Não, temos de andar com um muro de proteção à volta dos nossos corações, ok? Por isso, o muro e a porta das ovelhas. E nós, como está escrito, seguimos a voz dele, porque nós reconhecemos somente a voz dele, que é a voz que nos guia. Qualquer outra voz, quando nós temos um muro à volta do nosso coração e entramos pela porta certa e tornamos ovelhas de Cristo, reconhecemos a voz do pastor principal. E reconhecemos que qualquer outra voz que não vem dele. Por isso, se nós apanhamos todo o lixo do mundo, cuidado. Nós não estamos a seguir o caminho certo. Ok? Pronto. Não há mais
portas, não há mais altares, não há mais templos atuais, não há mais muros atuais, é tudo espiritual e nós vivemos nesta realidade, graças a Deus, salvos para toda a eternidade. Mas há mais, espera, mais um facto essencial. É necessário ter uma chave para abrir a porta das ovelhas. Vocês entendem isto? Qual é a chave? E é a chave que é muito, muito, muito pessoal. Eu não posso entrar no reino com a chave de outra pessoa. Ninguém pode abrir esta porta para mim. Qual é a chave? É? Não, Cristo é a porta. Qual é a chave? Qual é a chave? Arrependimento. Nós ouvimos hoje em dia e temos de ter grande cuidado de evangelho de algodão doce. Não é? Anda comigo, é muito fácil entrar no reino. Só tens de dizer uma oração e dizer, sim Senhor, reconhece quem tu és e estás salvo. E tudo vai tornar um mar de rosas. Ouvimos isto muitas vezes. Qualquer dia podes abrir o internet e ouvir pregações de algodão doce. O evangelho, a porta de entrada não é fácil. Porque nós temos de abrir a porta com a chave de arrependimento. Sem arrependimento, nós não podemos entrar. Arrependimento intensivamente pessoal. Ok? Qual é os passos de acesso para abrir esta porta? Em primeiro lugar, o primeiro passo de arrependimento é reconhecer que eu sou pecador. Eu cometi crimes contra Deus na minha vida inteira, desde a infância, desde a juventude. Primeira mentira é crime contra Deus. Não é? E um pecado só é suficiente de causar separação eterna entre eu e Deus, entre nós e Deus. Por isso a Bíblia diz que nós somos todos pecadores. O primeiro passo de abrir a porta com chave é reconhecer quem eu sou. Perdido, inútil, incapaz de voltar, ok? Que eu quebrei a lei de Deus, eu estou pecador. E o segundo passo é confessar ou admitir que eu não posso pagar o preço para voltar. No meu lado, eu sou incapaz de cumprir a lei de Deus. Eu sou incapaz de manter a minha santidade suficiente para chegar a Deus. Okay? Todas as religiões são maneiras de subir até Deus, para construir escadas. Okay? Primeiro passo, segundo passo da santidade, terceiro passo da santidade. E um dia eu posso chegar lá. Tu nunca vais chegar lá. Por isso, nós tentamos de subir. Mas Deus desceu na forma humana em Cristo para pagar o preço no nosso lugar. Por isso, o segundo passo é admitir que eu sou incapaz de pagar este preço. O terceiro passo é arrepender, cair na cara, com todo o coração, a dizer, Jesus, eu acredito em Ti, que Tu pagaste este preço para mim. Eu confesso que Tu és o único caminho, verdade e a vida. Não há outra maneira. Eu venho a Ti com arrependimento. Paulo falou com toda a gente, com corações quebrados no dia de Pentecostes, a dizer, então, o que é que podemos fazer para ser salvos? Ele disse, arrepende-se e sejam batizados no nome de Jesus. Arrependimento é a chave, não é? Por isso, quando batizamos bebês, não faz sentido. Batismo é um sinal externo de arrependimento que aconteceu no coração. Um bebê não pode arrepender, por isso não faz sentido nenhum. Batizamos adultos depois de tomar uma decisão através de arrependimento, com chave de arrependimento, que abriram a própria porta, a porta das ovelhas em Cristo para entrar no reino dos céus. Amém? Faz sentido? Arrependimento verdadeiro é a chave de entrada para a vida eterna. E não pode ser salvação genuína sem a chave de arrependimento. Isto tem a porta das ovelhas de Jesus Cristo, ok?
Arrependimento significa uma mudança da mente e uma mudança da maneira de viver. Nós viramos 180 graus e começamos a andar num caminho diferente, numa direção diferente. Por isso, cuidado com o evangelho de algodão doce, ok? Isto não é uma brincadeira. O evangelho necessita que nós morremos para as nossas próprias vidas e começamos a viver para Cristo. Mas, quando falamos sobre a porta das ovelhas, para terminar, existe uma outra porta. E qualquer ser humano neste mundo precisa de tomar uma decisão de entrar uma porta ou pela outra porta. E 99,99% das pessoas não sabem que eles estão a entrar uma porta ou outra porta. Simplesmente estão a viver. Mas como está escrito, ok? Uma porta é a porta da vida, é a porta de Cristo, a porta das ovelhas. Outra porta é a porta do inimigo, a porta dos perdidos, a porta para a morte eterna, ok? É como, eu estava a ver, sim, eu tenho tempo. Eu estava a ver um clipe e infelizmente não era bom mostrar aqui como muita gente a ver em casa. Mas podem buscar, vocês conhecem o filme com Keanu Reeves, o Matrix? Não, Paula. Ui! Há um paralelo com cristianismo e Cristo ali. E Morpheus, podem ver, ofereceu 2 comprimidos. Um comprimido vermelho e um comprimido azul. A dizer, tens de escolher. Um comprimido vai abrir a porta da verdade. E assim tu não podes voltar. Vais ver realmente como é a realidade. E tu vais virar a tua vida numa direção completamente diferente. E vai ser muito difícil que vais conhecer a verdade e viver nesta realidade. Outro comprimido vai abrir a porta para o mundo atual, onde é tudo falso. Estás a viver numa segurança falsa, sem reconhecer que realmente a realidade é bem diferente. Mas tu vais ser cego da realidade. Podes viver a vida inteira assim, cego, sem saber realmente o que está a acontecer. E o que vai acontecer no fim. Ok? Estás simplesmente a viver. Isto é a porta dos perdidos. E muita gente estão a entrar pela porta dos perdidos. Mateus 7, Jesus falou sobre isto. Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita. Qual é? A porta das ovelhas. Jesus Cristo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Esta é a porta do inimigo. A porta, o caminho à perdição, que está a enganar quase toda a gente na face do planeta, ok? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ponto de exclamação. São poucos os que a encontram. Uau! Faz-me... É pele de galinha? 2 ou 3 frases pequenas. Jesus a ensinar sobre portas, não é? Vou repetir. Entrem pela porta estreita, a porta da vida, a porta de Jesus. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Uau! Amigos, para terminar, não é fácil usar a chave de arrependimento para entrar. Mas depois de usar, depois de entrar verdadeiramente, Jesus falou que não vai ser fácil. Ok? O caminho, a porta é estreita e apertado o caminho. Apertado. É complicado. Nós somos atacados em todos os lados. Temos de defender o que nós acreditamos. E temos de viver de uma maneira digna de salvação que nós recebemos. É uma luta de vida inteira. Não é brincadeira. Não é que nós trocamos ideias religiosas e começamos a seguir uma nova religião.
Não. Começamos a seguir a única religião verdadeira. O outro é tudo mentira. O outro é tudo para enganar as pessoas, para convencer as pessoas a seguir o caminho errado. Entrar pela porta que leva à morte. Ok? Que realmente a maior parte do mundo estão a andar lá sem saber. Nós temos de fazer decisões certas para seguir o caminho certo, não é? Se tentamos de entrar pela porta para uma nova experiência de vida, uau, cuidado, isto não é sobre a experiência, é sobre a verdade. Ok? Temos de entrar com humildade, prontos para submeter tudo, para deixar tudo nos pés de Jesus. E Ele vai nos levantar de novo para viver na forma certa, ok? Isto é o muro, isto é a porta, isto é o templo, isto é o nosso Salvador, isto é o reino, a nossa salvação, vida abundante, vida eterna que nós temos através da porta das ovelhas. Por isso, o meu pedido é para não ficar lá fora. Pense bem no assunto, ok? Que a vossa decisão vai ter consequências eternas. Temos de reconhecer quem é o Rei da Glória. E eu pedi ao Hugo para tocar uma música para nós. E vamos terminar com esta música. E depois eu vou orar para nós. Pode ser? Vamos ouvir as palavras. Vocês se não conhecem as palavras e em casa também, é mais fácil simplesmente fechar os olhos e ouvir quando nós reconhecemos quem Ele é. Ele é o único Rei da Glória que existe. E um dia todos os joelhos vão dobrar e vamos todos prostrar perante o trono dele. E Ele vai separar os bodes e as ovelhas. Eu quero ser parte do grupo das ovelhas, não é? Amém. Vamos cantar. Obrigado, Senhor. Quem é o Rei da Glória? Me persegue com seu amor. Incrível sua palavra, mexe no interior, trazendo à memória sua graça e perdão. Quem é este Rei da Glória? Me deu um novo coração. O Rei do Universo e Príncipe da Paz, revelam-me os céus, os mistérios que nele há. A minha alma anseia sua presença e santidade. É este Rei da Glória, o caminho e a verdade. Seu nome é Jesus, Cristo Jesus, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, Cristo Jesus, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Oh, oh, oh.
Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Cristo Jesus, Ele é Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Oh, Rei da Glória, como Tu és, Senhor. Tu és incrível e nós hoje aqui reconhecemos quem Tu és, Senhor. Minha oração é que todas as pessoas em casa, cada individual pode reconhecer quem Tu és e pode dizer com certeza absoluta que Tu és o Rei do meu ser, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Senhor. E estamos aqui hoje para levantar e honrar o Teu grande nome. Pai, Filho, Espírito Santo, Deus eterno, Deus poderoso. E reconhecer e agradecer-te, Senhor, pelo milagre que existe. Que Tu estabeleceste um caminho para nós, para entrar a vida eterna, para ter perdão dos nossos pecados. Porque Tu morreste na cruz 2000 anos atrás. Pai, como era possível que Tu mandaste o Teu próprio Filho amado para morrer no meu lugar? Quando eu não mereço, Senhor, a Tua misericórdia. Mas realmente, Senhor, Tu amaste o mundo de tal maneira que mandaste o Teu próprio Filho no nosso lugar. Assim, Senhor, reconhecemos quem Tu és, aceitamos quem Tu és e colocamos o Teu grande nome em primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor. Em cima de qualquer outro nome, que Tu és o único Rei da Glória, Senhor. Para agora e para toda a eternidade. E nós queremos passar esta eternidade contigo, Senhor. Sempre a cantar: glória a Ti, Rei da Glória. Glória a Ti, Rei da Glória. Por isso, Senhor, entra em todos os corações hoje, Senhor. Fala conosco. Eu peço que a palavra que eu compartilhei hoje, e as Escrituras e a verdade da Tua palavra pode atingir cada coração, Senhor. Pode tocar cada um de nós de uma forma profunda, Senhor, para que nós podemos transformar as nossas vidas através de Ti, Senhor. Para que nós podemos usar a chave do arrependimento para entrar no Teu reino, para entrar através do Teu muro de santidade e proteção, para ter o Teu templo a viver dentro de nós, Senhor, para ter vida eterna e vida abundante em Ti, para ter a alegria toda em Ti, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, e obrigada pelo facto que estás conosco hoje e para sempre. Deus eterno, Rei da Glória. Amém. Amém. Obrigado a todos. Um bom domingo em casa. Se há qualquer dúvida ou pessoas querem falar conosco, podem entrar em contato conosco, ok? Podemos falar mais, podemos explicar mais. Há muito para descobrir nesta caminhada, nesta viagem da aventura com Jesus Cristo. Amém? Bom domingo para todos. Deus pode abençoar todos vocês e em casa também. Amém.